Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o evangelista Wellington, do Ministério Virtuosas versus Filhos do Rei. E nessa tarde nós estamos aqui para compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado em nosso coração. E queria estar deixando aqui nas redes sociais para que você possa estar assim ouvindo, sendo edificado e que o Senhor possa falar tremendamente ao seu coração. Eu estava meditando esses dias e até mesmo preguei nesse tema em uma igreja. Eu estava meditando no livro de Atos, no capítulo de número 2, no versículo 14 ao versículo 18, que vai nos relatar ali a pregação do apóstolo Pedro. E em dado momento, ele vai nos relatar aqui a promessa que está lá em Joel. Eu vou estar lendo aqui os versículos e você possa estar aí atento ouvindo. A palavra nos diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre os filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Eu coloquei um título nessa mensagem que se chama Cosmovisão. Cosmovisão. E parando para meditar em nossos dias o que isso significa, eu fui buscar algumas fontes, algumas coisas, e vai nos dizer o seguinte, que cosmovisão é o conjunto de informações que direciona, relaciona e influencia direta ou indiretamente o indivíduo no processo que o leva a perceber, visualizar e interpretar a sua realidade. Então, o que nós podemos assim entender com isso? Na verdade, cosmovisão é a visão que você tem da sua própria vida e a visão que você tem do mundo, das pessoas, das coisas que acontecem. É como você interpreta cada fato, cada acontecido. Você vai interpretar segundo a visão que você tem, segundo aquilo que você aprendeu, segundo os costumes do meio em que você viveu, segundo a sua consciência formada, a sua personalidade formada vai te trazer essa visão. Então isso chama-se cosmovisão da vida, como você vê a vida. E dentro desse tema, eu queria falar sobre 3 coisas nesse tema. Não quero falar sobre o dom de profecia, ou sobre o dom de visão, ou sobre o dom de sonhar. Não, eu quero falar literalmente dessas 3 coisas: sobre sonho, sobre visão e sobre profecia. Pois o apóstolo Pedro ele vai nos dizer o seguinte, que os velhos, eles vão sonhar. E me questionando, e a pergunta que eu faço sempre é: os velhos vão sonhar, mas por que não os jovens deveriam sonhar? Porque Pedro ele afirma que os velhos sonham e não os jovens. Porque na verdade nós sabemos que sonho ele é ideia. O sonho ele é algo que sonhamos que vai acontecer, ou que queremos que aconteça, ou que está acontecendo. É um sonho, é uma ideia, é um projeto, é um objetivo de vida, é algo desse tipo. Então isso é sonhar, isso é sonho, Idealizamos sonhos. Então Pedro vai dizer que os velhos é quem sonham. E por que os velhos sonham?
Eu entendo da seguinte maneira, que os velhos sonham e não os jovens, é porque os velhos, eles irão sonhar sonhos maduros, sonhos que são sonhos para uma vida, para a eternidade. Não é mais aqueles sonhos de criança, não é mais aqueles sonhos em que o adolescente ou a criança sonha com uma bola, com uma bicicleta ou com algo desse tipo, mas são sonhos bem maiores e são sonhos em que os projetos de Deus estão dentro deles, fazem parte desses sonhos. Então, meu irmão, o que eu quero te falar bem diretamente nessa tarde é que Deus quer que você sonhe, Deus quer que você tenha projetos e objetivos de vida, mas que esses projetos e objetivos de vida sejam projetos maduros, sejam projetos em que o reino de Deus esteja dentro dele, em que os planos do Senhor estejam dentro deles para a tua vida, em que esses planos de Deus, dentro desses projetos, sejam as principais coisas que você tenha a buscar. Então, Deus quer que você tenha sonhos maduros. Deus quer que você sonhe com um ministério maduro, com uma igreja madura, com uma obra madura, como algo grande na sua vida, algo que vá para a eternidade, algo que vai ser até a volta de Cristo, algo até você ir para a glória, sabe? É um sonho eterno, um sonho maduro. E você precisa sonhar, você precisa ter ideias, você precisa idealizar algo para a sua vida. Você precisa elaborar projetos para a sua vida, elaborar projetos para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, para onde você está. Você precisa elaborar projetos, pois o nosso Deus, Ele é um Deus de projetos, é um Deus de sonho. Deus sonhou contigo, Deus sonhou comigo, Deus sonhou conosco. Somos uma ideia de Deus. Somos o seu pensamento, nós somos aquilo que ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não estávamos prontos, mas ele sonhou, ele teve a ideia e verbalizou essa ideia. E depois, ele concretizou essa ideia. Então Deus te chamou para ser um sonhador. Deus te chamou para ser um idealizador. Deus te chamou para ser um construtor de sonhos e de projetos. E eu quero te dizer nessa tarde, não deixe de projetar, não deixe de sonhar. A segunda coisa que também eu vejo que Pedro ele vai dizer, ele fala que os jovens vão ter visões. E passamos também a entender da seguinte maneira, por que que os jovens eles vão ter visões e não os velhos? Os velhos não enxergam mais? Não é isso que Pedro quer dizer. Mas ele fala que os jovens vão ter visões pelo seguinte motivo, irmão. Pensa comigo. Você tem um sonho maduro. Os velhos, eles sonham. Têm sonhos maduros, ideias maduras, projetos maduros que vão para uma eternidade. São projetos duradouros. São projetos de futuro, sonhos de futuro. E imagine comigo, esse projeto para vingar, esse sonho para vingar, para continuar, para caminhar, para ir em frente, não pode ficar somente nessa ideia, não somente na ideia de um sonho maduro, de um projeto maduro, de um projeto firme, equilibrado, não. Ele precisa também de ter a visão do jovem. Pedro está querendo dizer o seguinte, sonhos maduros e visão ousada, uma visão ousada, uma visão intrépida, uma visão em que você, sabe, aquela visão para frente, aquela visão firme, aquela visão que vai dizer, vamos lá e vai para frente, vai com força, vai com garra. É isso, uma visão jovem, uma visão forte, uma visão com a força do jovem, cheia de ousadia.
E visão quer dizer o seguinte, uma visão forte, uma visão ousada quer dizer o seguinte, que essa visão, ela não olha para a circunstância que está à sua volta. Ela não olha porque esses olhos materiais estão vendo, ou para a situação do país, ou para a situação do mundo, para aquilo que está acontecendo, está se passando nessa terra. Uma visão jovem, uma visão ousada, não se importa com as barreiras que os olhos veem, não se importa com as dificuldades que se anunciam, com as circunstâncias que nos envolvem. Uma visão jovem não se importa com essas coisas. É uma visão ousada. É uma visão que vai olhar para o nada e vai ver tudo. Ou seja, é uma visão de fé. É uma visão que entende que a fé, ela, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquelas que esperamos. Você não vai andar por essas vistas. Você não vai andar pela circunstância que te cerca. Você não vai andar pela dificuldade que seus olhos materiais veem, mas você vai andar pela fé. Você vai enxergar pela fé. Ainda que tudo esteja ruim, ainda que tudo esteja um caos, você não vai olhar o caos, mas você vai ver que do caos Deus pode transformar e fazer coisas tremendas e grandiosas. Uma visão jovem, uma visão forte. Talvez a visão de Josué e Caleb, que não se enxergaram pequenos como gafanhotos, mas se enxergaram grandes e detentores da promessa de Deus para herdar a terra prometida. É essa visão que Deus quer que nós venhamos a ter. Meu querido, não fique olhando para as suas dificuldades, não fique olhando para as suas lutas. Ei, tira da sua mente o pensamento de que não vai dar certo. Tira da sua mente o pensamento de que tudo não está bom, de que tudo está ruim, de que não vai dar, que você não consegue. Tire da sua mente esse pensamento, essa visão, isso que talvez o mundo quis incutir no seu coração e na sua mente, ou que quis colocar diante dos teus olhos e que fazer você ficar enxergando isso. Mas comece a colocar na sua mente um sonho maduro, um sonho grande, um sonho para a eternidade. Um sonho que, agrade ao coração de Deus, um sonho que faça o teu ministério crescer, que faça a tua família crescer, que faça, você crescer. Enxergue esse sonho como bom, enxergue que você é capaz. Olhe para você e se enxergue como alguém que foi chamado por Deus, como filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, capaz de realizar os sonhos, os projetos. É preciso que você veja assim, que você tenha essa visão da sua vida e visão das coisas que estão à sua volta. Não ande segundo os olhos desse mundo ou segundo os pensamentos deles, ou a ideia deles, mas ande segundo os sonhos eternos de Deus para você. Deus tem coisas grandes para a tua vida, mas depende de você, como você se vê e como você vê as situações da sua vida, como você encara, qual é a visão que você tem da vida, qual é a ideia que você tem da vida. Pois se os teus olhos foram mal, todo o seu corpo será mal, diz a Bíblia. Então você precisa ter uma boa visão de si mesmo, uma boa ideia de si mesmo, uma boa ideia da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu negócio, do seu ministério. Você precisa ter uma boa ideia disso. O nosso Deus, ele é o maior, incentivador de todos. Sempre digo isso, porque imagina Deus pegar um homem que tinha uma mulher estéril e dizer para ele: sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou transformar você em uma grande nação, vou te abençoar. E num dado momento pegar esse homem dentro de uma tenda e dizer para ele: olha para o céu, sai da tenda, olha para o céu, vê as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Olha a areia da praia, pode contar? Não, assim será a tua descendência. E a mulher dele era estéril, e Deus estava dizendo: vai ser. Deus não estava olhando se Sara era estéril ou não. Deus estava dizendo para Abraão: acredite na minha palavra, acredite no que eu estou te dizendo, vai ser. Agora, como?
Não importa. Como ele vai fazer? Não importa. Não importa a situação que você está, não importa se o seu sonho é grande, é pequeno, não importa se para você é impossível, não importa se a mulher é estéril, não importa. Basta você crer. Você precisa acreditar. Como Deus vai fazer, irmão, é com Ele, não é conosco, é Ele quem faz. Qual é a visão que você tem de você? Qual é a visão que você tem da sua casa? Qual é a visão que você tem da sua família? Do seu ministério, dos seus projetos? Quais são os teus projetos? Quais são os teus sonhos? Ou são pesadelos? Deus não te chamou para ter pesadelos. Tenha sonhos. E veja como bom, como agradável. Enxergue coisas grandes. Não se enxergue pequeno. Não deixe que o mundo te diminua. Não deixe que o diabo te diminua. E não deixe que você mesmo se diminua. Mas olhe para o céu, olhe para o alto. E saiba que lá de cima vem o socorro, vem a resposta. E que você tem um Deus grande, poderoso e sonhador. E que está sonhando com você nessa hora. E a última coisa que Pedro ele vai também nos ensinar aqui, ele vai dizer que os filhos e as filhas vão profetizar. Os servos e as servas vão profetizar, ou seja, todos profetizarão. Os filhos de Deus, os servos e as servas vão profetizar. Meu querido, Jesus te comprou na cruz do Calvário com um sangue precioso. E através desse sangue, Ele nos tomou para si. E nos fez não mais uma criatura, mas sim filho de Deus. A palavra diz que todos aqueles que aceitaram a Jesus, creem em Jesus, vivem segundo a sua palavra, vivem o amor de Deus, são chamados filhos de Deus e conhecem a Deus. Você é filho de Deus. Você é servo dele. Se você é filho e você é servo, ele está te dizendo: profetize. Profetize. Sabe, às vezes esquecemos de profetizar na vida. Ficamos envolvidos com tantas coisas que esquecemos de olhar para uma situação ou para uma circunstância da vida e dizer: eu profetizo sobre esta situação que o Senhor vai entrar e ela vai mudar. Deus te chamou para profetizar coisas boas e coisas grandes. Deus não te chamou para ser profeta de caos. Deus não te chamou para ser um profeta pessimista. Deus não te chamou para ser um profeta da condenação. Mas Deus te chamou para ser um profeta da vida. De palavras vivas, não de palavras amaldiçoadas. Não para dizer não tem jeito, é assim mesmo, a vida é essa mesmo. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para que você seja um profeta de bênçãos. Um profeta que, aonde houver caos, você vai profetizar a ordem de Deus. Você vai profetizar que Deus vai mudar o caos, vai trazer vida e transformação. Você foi chamado para ser um profeta como Ezequiel, no vale de ossos secos. O que via? Somente morte e ossos sequíssimos. Não havia vida. Mas Deus disse para ele: profetiza, profetiza. Quando Deus falou, nada aconteceu. Mas quando Ezequiel repete as palavras que Deus disse para ele falar, os ossos começam a se juntar. E acontece tudo o que você sabe que está escrito. E se torna um grande exército. E ele profetiza o espírito de vida. E logo há um grande exército vivo, cheio de vida. Porque Deus te chamou para profetizar um espírito de vida. Ei! Profetize vida, meu irmão. Profetize vida, mesmo que haja morte, mesmo que você esteja vendo morte, mesmo que a situação esteja morta, profetize vida, porque o nosso Jesus ressuscita morto de 4 dias. O nosso Jesus ressuscitou dentre os mortos e disse que nós faríamos obras maiores da que ele fez. Então, meu irmão, profetize vida sobre situações, sobre circunstâncias. Profetize vida sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus negócios. Profetize vida. Vida
porque o nosso Deus é um Deus vivo. Não diga que não dá, que é impossível. Não diga que não vai acontecer. Não diga que não vai mudar. Mas diga, Deus vai fazer. Ele pode mudar, porque Ele é grande, Ele é tremendo. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Os céus e a terra estão em suas mãos. A vida está em suas mãos. Ele pode fazer. Ele pode. Então se levante hoje mesmo e comece a profetizar. Profetiza aí dentro da tua casa, aonde você estiver. Comece a profetizar, comece a olhar diferente a vida. Comece a projetar diferente a vida. Não pense que você nasceu para ser assim mesmo. Não, comece a olhar diferente. Comece a ver tudo diferente. Comece a enxergar diferente, comece a falar diferente, a pensar diferente, irmão. Não deixe a sua mente, não deixe, ela ser dominada por pensamentos ruins. Ela ser dominada por coisas que te levam para baixo, por coisas que não dizem verdadeiramente aquilo que você é, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Não, profetize, profetize. O Senhor diz, olha, não tema, estou contigo. Profetiza a palavra. É a maior profecia que Ele nos deu. Profetize a palavra, em nome de Jesus. Profetize e tudo vai mudar. E eu profetizo nesse momento sobre a sua vida, que toda e qualquer circunstância que está te levando para baixo, que está dizendo que você não é capaz, que está dizendo que você nasceu para sofrer ou que a vida é assim mesmo, toda e qualquer circunstância que te dá uma visão pequena de você mesmo, eu profetizo em nome de Jesus que ela vai cair por terra da sua vida hoje, e que hoje você vai ver diferente. Hoje você vai ver como Josué e Caleb. Você vai dizer, essa é a terra que o Senhor nos prometeu, essa é a herança que nós temos, vamos dominá-la, vamos possuí-la. Profetizo que seus olhos mudarão, os seus pensamentos mudarão, os teus projetos mudarão. Você vai caminhar para coisas grandes e coisas tremendas que Deus tem na tua vida. Profetizo cura, restauração, transformação, libertação e salvação sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetizo que o Senhor vai abrir as portas e que o Senhor vai te dar coisas grandes. Meu amado, que Deus possa te abençoar nesse dia e que grandes vitórias você possa receber no nome de Jesus. Bom, curta lá, tá? O nosso blog, lá o Face, dê um joinha lá, tá? A nossa página, comente, fale alguma coisa e em breve estaremos trazendo mais postagens para você, tá? O nosso blog, ele é Virtuosas, né? Versos Filhos do Rei. Você vai encontrar lá, tá? Nós vamos estar colocando para você aí, compartilhando no Facebook, você vai passar a conhecer, tá, o nosso blog. Então, meu querido, que Deus te abençoe e uma boa tarde, uma boa noite, no nome de Jesus.